Olá, sabe aquela dor de cabeça que sempre foi a folha de pagamento no setor público? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo e entender como o e-social veio para mudar esse jogo, transformando aquele caos de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias em algo, bem, unificado e até inteligente. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente entende o tamanho do desafio que era a folha pública. Depois, a gente vê o e-social como a grande solução. Daí, partimos para a prática. Como construir a folha, como funciona o ciclo de todo mês e, no final, o que acontece quando tudo se conecta. Bora lá? Essa pergunta, gente, ecoou por corredores de órgãos públicos por décadas. Pensa só, uma complexidade gigantesca, cada um fazendo de um jeito sem padrão nenhum. O resultado? Um monte de informação inconsistente e um retrabalho que não acabava mais. E aí, veio a resposta, simples, direta, e-social. Uma plataforma para finalmente colocar ordem na casa. Vamos voltar um pouquinho no tempo só para a gente ter a dimensão do problema. Antes do e-social, o cenário era mais ou menos assim. Cada órgão com seu sistema. Um não conversava com o outro. Era uma verdadeira colcha de retalhos digital. E claro, um prato cheio para erros e inconsistências. E aí que entra o e-social. Ele não surgiu do nada, né? Foi instituído por um decreto, o 8373, com uma missão bem clara: ser o lugar, a plataforma única para consolidar todas essas obrigações. A ideia era finalmente simplificar a vida de todo mundo no setor público. Ok, mas para quem é essa obrigação? A resposta é curta: para todo mundo, ou melhor, para quase todo o setor público. A gente está falando da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e não para por aí, viu? As autarquias e fundações de todos eles também entraram na dança. Beleza, já entendemos o porquê. Agora vamos para o como. Como é que se constrói a folha de pagamento dentro do e-social? Bom, antes de sair processando o salário do pessoal todo mês, tem um passo fundamental, uma base que precisa ser muito bem feita. E o nome dessa peça-chave é rúbrica. Isso mesmo, o DNA. Pensa em cada pedacinho da folha de pagamento. O salário base, a gratificação, o desconto do vale-transporte, cada um desses itens é uma rúbrica. É nela que a gente define o que é aquilo e, mais importante, quais impostos e contribuições incidem sobre aquele valor. É o cérebro da operação. Olha só um exemplo prático para a coisa ficar mais clara. Pega o item mais básico, o vencimento, o salário. Ele vai ter um código, uma natureza e aí vem a mágica. A gente diz, sim, incide contribuição para o RGPS e sim, incide também para o RPPS. Tudo parametrizado direitinho. E aqui vem uma das sacadas mais inteligentes do e-social. Não precisa criar uma rúbrica de salário para o servidor do RGPS e outra para o servidor do RPPS. Não. É a mesma rúbrica para todo mundo. O sistema esperto o suficiente para olhar o cadastro do servidor e aplicar a regra certa para cada um, de forma automática. Isso economiza um trabalho imenso. Certo, a base da nossa folha está montada com as rúbricas. E agora? Agora a gente entra no ciclo mensal, na rotina. E para entender essa rotina, a gente precisa separar duas coisas que parecem iguais, mas não são. O que o servidor tem direito a receber e o que ele de fato recebeu na conta. Essa é a famosa diferença entre o regime de competência e o de caixa. Pensa assim, a competência é a folha de abril, é tudo que a pessoa ganhou por ter trabalhado em abril. Isso vai nos eventos S120 ou S1202. Já o caixa é o dia que o dinheiro caiu na conta, que normalmente é lá no comecinho de maio. Esse momento, o do pagamento, é informado em outro evento, o S1210. São duas fotos diferentes do mesmo processo. Então o ciclo mensal se resume a 3 passos, uma receitinha que se repete todo santo mês. Passo 1, informar as remunerações, ou seja, o que todo mundo tem direito a receber. Passo 2, informar os pagamentos, o valor líquido que caiu na conta. E o passo 3, essencial, fechar o período que é como dizer, pronto, desse mês acabou, pode consolidar tudo. E é depois desse terceiro passo, o fechamento, que a mágica de verdade acontece. É aqui que a gente entende por que o e-social é muito mais do que só um sistema de folha. Vamos ver o poder da integração? Lembra do evento de fechamento, o S1299? Ele é a chave de tudo. Pensa nele como um botão de enviar. Quando a gente aperta esse botão, não estamos só fechando a folha. A gente está disparando um fluxo automático de informações para outros sistemas importantes do governo. E qual o principal destino dessa informação? A DCTF Web. Basicamente, tudo que foi calculado e fechado no e-social viaja direto para lá, sem ninguém precisar digitar nada de novo.
É na DCTF Web que as dívidas de contribuições previdenciárias são, digamos, oficialmente declaradas. E o que sai da DCTF Web? O resultado final, uma guia única para pagar todas as contribuições previdenciárias. Adeus àquela confusão de várias guias, vários vencimentos. Agora é tudo centralizado, muito mais simples e seguro. Para garantir que essa conversa entre os sistemas seja perfeita, o E-Social, na hora do fechamento, cria uns resumos, os chamados totalizadores. Eles mostram, por exemplo, o total da contribuição dos servidores, o total da parte do órgão. São esses números consolidados que vão alimentar a DCTF Web. Assim, não tem como dar erro, a conta fecha certinho. Então, no final das contas, a grande virada de chave é essa. O E-Social não é só mais um sistema para preencher, ele representa uma mudança total de mentalidade. A folha de pagamento deixa de ser uma ilha, uma tarefa isolada, para se tornar o coração de um grande ecossistema de dados que se conversam. É uma forma muito mais integrada e eficiente de gerir as informações fiscais do país.